Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos ainda vivendo o tempo pascal. Entraremos logo mais na quarta semana do tempo da Páscoa, já nesta caminhada que vai se encurtando até a solenidade da Ascensão do Senhor e depois a nossa preparação para Pentecostes. A igreja, diz o relato dos Atos dos Apóstolos, de acordo com a pregação, com a missão dos apóstolos, a igreja ia crescendo em número. Logo no início do relato dos Atos dos Apóstolos de hoje, no capítulo 9, diz: naqueles dias a igreja vivia em paz. Eu fico pensando até que ponto esta paz, aqui retratada pelos Atos dos Apóstolos, significa aquela paz que talvez esteja dentro da cabeça da gente. Ou a paz que a gente tanto deseja hoje para a humanidade mergulhada em meio a guerras. E eu me reluto a acreditar de que esta paz que o livro dos Atos dos Apóstolos relata aqui seja esta paz que está dentro do juízo da gente. A igreja vivia em paz. Porque nosso Senhor mesmo disse aos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, mas não a paz que o mundo dá. Eu deixo a minha paz. E a gente vê que nas primeiras aparições de Jesus ressuscitado, a primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja convosco. Só que ao mesmo tempo em que ele diz: a paz esteja convosco, os apóstolos são impelidos ao anúncio do evangelho num tempo de grandes conflitos, problemas e perseguições que a igreja vai sofrer. Então penso que esta igreja crescia em número num tempo em que a paz não diz respeito a uma ausência de dificuldades. Que bom se a gente começasse a colocar isto no nosso coração. Nestes 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história, a igreja tem mantido o seu apostolado. E a igreja, graças a Deus, em muitos lugares ela tem crescido cada vez mais. Mas ela não cresce sem a ausência de dificuldades. Então esta paz, na verdade, é o Cristo nossa Páscoa. É a paz que brota do ressuscitado. É a garantia da assistência e da animação, se a gente pode dizer desta forma, porque ânima é alma, é a graça de Deus, é a força animadora do Espírito Santo que, apesar das dificuldades, faz com que a igreja cresça. Que bom se a gente hoje aqui, chegando diante de São José, a gente começasse a pensar que a paz que eu estou buscando ainda pode ser uma paz fora da Páscoa. Ainda pode ser uma paz sem Páscoa. Uma paz apenas do ponto de vista meramente humano. Talvez a gente esteja se aproximando hoje aqui de São José, cheios de desejos, que São José vá nos ajudando, que a graça de Deus, através de São José, vá nos ajudando a alcançar aquilo que humanamente ou materialmente nós estamos precisando ou achamos que precisamos. Mas como esta liturgia, como este tempo nos ajuda a nos colocar diante de Deus e dizer: eu não preciso de muita coisa, só preciso da tua presença. Na verdade, eu não preciso de quase nada. Eu só preciso do tudo que tu és. Basta isso. Então, pela graça, pela intercessão do glorioso São José, me ajuda a reconhecer na tua presença aquilo que preenche todas as minhas lacunas. Ajuda-me com a tua graça, por intercessão de São José, a reconhecer que
Eu só preciso da força do teu Espírito Santo e da tua presença em minha vida para que tudo na minha vida passe a ter o sentido que precisa. Esta é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Por quê? Nós estamos há mais de uma semana meditando com o Evangelho, a grande teologia joanina, sobre o pão da vida. O discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Se João, no seu evangelho, na última ceia, não retrata necessariamente a instituição da Eucaristia, até mesmo porque a comunidade cristã já tinha mais ou menos 50 anos que celebrava a Eucaristia, João coloca o relato do lava-pés, sinalizando de que a Eucaristia que comungamos ela deve ser traduzida numa vida de ação de graças, marcada pela partilha, pelo cuidado, pelo zelo por cada irmão, por cada irmã em comunidade. No entanto, João dedica uma longa teologia eucarística com o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. E se a gente recorda, há uma semana, quando começávamos a leitura deste capítulo, começa com a multiplicação dos pães. Claro que a multiplicação dos pães no Evangelho de João não tem muito a ver com um dado humano antropológico, onde Jesus esteja ali necessariamente preocupado com uma realidade material do povo. Ali é um sinal, e Jesus se apresenta então, a partir dali, como o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Vocês podem comer deste pão e sentir fome. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá necessidade alguma. E aí, depois que Jesus multiplica os pães, uma multidão o procura e Jesus diz toda essa realidade, esta verdade, que depois vai ser considerada muito dura. Ele diz: vocês estão me procurando agora não porque vistes o sinal. Vocês estão me procurando porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Será que nós também não somos assim? Será que a gente não fica procurando Jesus? Será que a gente não fica procurando a igreja apenas porque a gente esteja precisando de alguma coisa do ponto de vista humano, temporal ou material? Ou será que nós de fato estamos abertos a uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor que seja capaz de dar sentido à vida? Vocês não estão me procurando porque viste sinal, mas porque comeste e ficaste satisfeitos. Minha gente, esta palavra de Jesus de fato é dura, porque ela expõe a realidade dos nossos interesses medonhos, dos nossos interesses egoístas. Quantas vezes a gente quer que Deus continue abrindo comportas do céu e derramando sobre nós tudo o que precisamos do ponto de vista temporal, mas eu continuo me fechando a possibilidade de um encontro verdadeiro com Ele que seja capaz de abrir o meu coração para acolher as verdades que podem dar sentido à minha vida. Então, nesta liturgia de hoje, onde, ao término do discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, alguns resolvem partir, Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Pedro diz uma resposta que talvez hoje seja a resposta de cada um de nós, ou se não for ainda, precisa ser: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Tu tens palavra de vida eterna. Nada, nem ninguém neste mundo, estrutura nenhuma, ideologia nenhuma, poder nenhum, dinheiro nenhum, coisa alguma pode dar à minha vida o sentido de que ela precisa ter. A quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Tu tens palavra de vida eterna. Fora de ti, ninguém. Tu tens palavra de vida eterna. Então, meus queridos irmãos, à luz desta palavra que hoje nos diz que o Espírito é que dá vida, a carne já não adianta nada,
entremos nesta proposta pascal. Somos convidados a viver desde já uma vida de ressuscitados. Talvez hoje a Tabita tenha que ser cada um de nós aqui, que se permita a este toque da graça de Deus para que ressuscitemos de verdade por um encontro fecundo e verdadeiro com o Senhor. A carne não adianta nada. Aproveitemos o que nos resta ainda deste tempo pascal para poder dizer: eu quero ser, eu desejo ser, eu me disponho a ser este homem, esta mulher ressuscitados pela graça do Senhor, assumindo a paz que brota do Cristo nossa Páscoa, e não as falsas estruturas de paz, as falsas alegrias que este mundo ou que alguma pessoa pode nos dar do ponto de vista humano. E por isso, diante de São José, uma prece que hoje podemos e devemos fazer. São José, providencia na minha vida, na minha casa, uma vida de ressuscitados, homens e mulheres que queiram o céu acima de tudo. Dai-nos a graça, São José, tu que alimentou o pão da vida com o pão material, permite que a minha casa seja alimentada com este pão que desce do céu. E na medida em que buscamos esta comunhão íntima de amor com o Senhor, que comungamos pela boca, na medida em que Ele se une totalmente a nós e nós a Ele, possamos viver uma vida ressuscitada para ressuscitar. Vivemos não só lá nas nossas casas, mas na sociedade como um todo, em meio a túmulos fechados e pedras pesadíssimas que envolvem estes túmulos. Me ajuda, São José. Tu que com a Santíssima Virgem Maria acolheu o pão da vida e alimentou o pão da vida com o pão material e sustentou humanamente falando o pão da vida, ajuda-nos a nos alimentar com este pão para que realmente sinalizemos um profundo desejo de comunhão plena com Ele. E este é o sentido da comunhão. Por que não somos santos ainda, se comungamos quase todos os dias? Porque a gente pode talvez estar comungando superficialmente. Não comungamos ainda verdadeiramente, porque nos alimentamos do Cristo todo na Eucaristia, mas não tomamos consciência do que esta Eucaristia deve significar em nós. Fiquemos um instante em silêncio, meditando sobre esta palavra, e peça hoje a São José. Ele que, com a Santíssima Virgem, acolheu tão bem o mistério de Cristo em suas vidas, nos ajude agora também a cada um de nós tirarmos o que tivermos de tirar da nossa vida para acolher o único necessário.